Vamos ver trechos do discurso. Durante o discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Lula fez críticas ao neoliberalismo e à extrema-direita. Era desse trecho que eu estava falando. Vamos ouvir. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Muitos aplausos, mas será que o conceito estava correto? E ainda falando no plenário da Assembleia Geral da ONU, o presidente Lula criticou mais uma vez as sanções contra Cuba. Vamos ouvir. As sanções unilaterais causam um grande prejuízo à população dos países afetados. Além de não alcançarem seus alegados objetivos, dificultam os processos de mediação, prevenção e resolução pacífica de conflitos. O Brasil seguirá denunciando medidas tomadas sem amparo na Carta da ONU, como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador do terrorismo. Vamos para a análise. Coloca aí, Carlinha, o meu time, todo mundo que já estiver aqui para a gente já partir. Vou começar com ele, Lorival Santana. Lorival, os aplausos foram muitos. É fácil criticar o neoliberalismo, mas é ele o responsável pela ascensão dos líderes de extrema-direita? Boa tarde. Esse discurso ele teve duas partes que você dividiu bem na sua apresentação, né? Teve uma parte na qual foram lançados ali os pressupostos nos quais o Brasil consegue um grande espaço na sua inserção global. Estou falando do desmatamento, das florestas tropicais, né, dos resultados no combate ao desmatamento, energia renovável, na qual o Brasil tem credenciais ímpares realmente, a questão da desigualdade, que o presidente Lula, de fato, tem um histórico, né, de transferência de renda, iniciado com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e consolidado com o Lula. Discriminação contra as mulheres, ele citou uma lei de igualdade de salários no Brasil, racismo, né? E esse tema da democracia versus o que ele chamou de nacionalismo primitivo, que também é chamado de nativismo, né? E que ele atribuiu à direita, à extrema-direita. Até aí são pautas bastante consensuais e bem-vindas, na maior parte, com certeza, em todo o mundo democrático e liberal. Agora, com relação a essa leitura de que é o neoliberalismo que aprofunda as desigualdades e essa leitura em relação à globalização também, ela é problemática, ela não é um consenso entre os técnicos, né? É possível argumentar de forma técnica que a falta de aplicação dos princípios liberais que leva às mazelas econômicas, a um Estado gigantesco, né, que gasta de forma ineficiente, escolhendo campeões e assim por diante. E esse é o caso da economia cubana. Eu estive 4 vezes em Cuba, né? É o caso agora da China, que começa a desandar a sua economia, porque o Xi Jinping está impondo um autoritarismo no lugar da meritocracia que o Deng Xiaoping havia colocado nos anos 70. Bom, com relação ao FMI, ele diz que o FMI destinou, acho que ele falou em 600 bilhões de dólares à Europa e 34 bilhões de dólares à África, acho que foram esses os números e tal. Bem, isso é proporcional ao PIB de cada país, né? 34 bilhões na África tem um impacto que pode ser bastante considerável, maior até do que 600 bilhões na Europa. É preciso estudar esses números e ver por que essa aplicação foi feita dessa forma. De qualquer maneira, o FMI e o Banco Mundial são regidos pelo capital que cada sócio tem. Quando ele fala de sanções, sanções elas são aplicadas contra a Rússia
porque o Ocidente considera que não basta só se declarar contra a invasão da Ucrânia. Isso não é suficiente para obter a retirada das tropas russas e o fim das atrocidades cometidas pelos russos na Ucrânia. E a história do nazismo e da própria Rússia, que invadiu a Geórgia em 2008 e a Ucrânia em 2014, provam isso, de acordo com a visão do Ocidente. E, por último, o Julian Assange não é um jornalista. Ele disse que ele era um jornalista, não é, porque jornalistas não pegam dados sem examinar, sem apurar, sem contextualizar e sem ver o interesse público deles comparado com o dano que pode causar e o risco que pode causar às pessoas e jogam assim ao vento. Isso não é jornalismo. Lorival colocou para vocês já, gente, tudo, vários trechos do discurso. Agora a gente vai esmiuçar. Vou pedir a Carlinha, todo o meu time na tela. Vai faltar só a Jussara Soares, que já se junta a nós. Vamos lá, Clarissa, vou começar com você. O que você viu, minha querida, de mais político no discurso? Onde o Lula falou mais para o seu público interno? Boa tarde, Raquel. Boa tarde a toda a equipe aqui, todo mundo que está com a gente hoje. Olha, Raquel, além de todos os pontos que o Lorival, como sempre, explicou muito bem para a gente teve ali, dentro do discurso do presidente Lula, um trecho que tinha endereço certo, né? Então, pensando aqui em onde ele estava falando para aqui, para o Brasil, para quem está por aqui, o endereço era de Jair Bolsonaro. Vamos recapitular um pouquinho e a Jussara vai aprofundar um pouco isso para a gente depois. No ano passado, Jair Bolsonaro foi para a Assembleia Geral da ONU fazer campanha. A gente teve um discurso que permeava muito a temática eleitoral e ali ele fez ataques diretos ao presidente Lula, na época candidato à presidência, onde ele disse que um condenado, falando em referência a Lula, um condenado em várias instâncias era o responsável pela corrupção no Brasil que o seu governo tinha limpado, e ele dizia: este é o Brasil do passado. Só que, como a gente comentou aqui ontem, o passado voltou e Lula reservou um trecho do seu discurso, esse que você mencionou, onde ele fala dos aventureiros da extrema-direita, com o objetivo, claro, de responder a Jair Bolsonaro. E ali, inclusive, ele foi muito aplaudido, né, Raquel? Não é ali, e de fato, como você bem pontuou, ele encaixa ali aquele discurso histórico do PT contra o neoliberalismo, aquele tom que encampou as primeiras campanhas presidenciais de Lula lá atrás, desde o fim dos anos 80, e traz um componente altamente ideológico para um foro onde ele deveria priorizar outras linhas de atuação. Tem um escorregão, sem dúvida, aí nessa questão de trazer a ideologia histórica do PT e das suas campanhas passadas para dentro de um discurso na Assembleia Geral da ONU, mas isso vem em um pedaço, tem todo um conjunto que veio bem coerente com o que era o plano tradicional aí desenhado já pela equipe de Lula para esse encontro de hoje, Raquel. Yuri, queria puxar exatamente isso com você, porque teve todo um outro lado do discurso do Lula, a gente abordou aqui, explorou essa pauta mais ideológica, mas teve todo um outro lado de combate à fome, de combate à desigualdade, ao desmatamento, em que ele faz um contraponto importantíssimo ao que era Jair Bolsonaro e retoma bandeiras históricas do Brasil. Eu queria que você falasse desse lado do discurso. É o lado que não surpreende e talvez essa seja a boa notícia para o campo do governo Lula e talvez até do Brasil. Boa tarde, Raquel, aos meus colegas, quem nos acompanha no 360. De fato, o script que foi adotado no discurso de Lula, seja para o público interno aqui do Brasil, seja para o público externo, foi dentro do esperado, com os pontos que fazem parte do soft power do Brasil, como a questão do combate às desigualdades, a questão da fome, e de Lula assumindo um papel ali também como embaixador dos países emergentes, não só em torno da cobrança dos países mais ricos nas questões econômicas, mas principalmente nas questões ambientais. Basta lembrar que ele citou as tragédias recentes do terremoto no Marrocos, das enchentes na Líbia e fez uma conexão com as enchentes aqui do Rio Grande do Sul, até em parte para limpar um pouco o desgaste que ele próprio sofreu ao não ter ido pessoalmente ao Rio Grande do Sul diante da tragédia que matou dezenas de gaúchos
por causa das chuvas, mas fez uma conexão com o problema das mudanças climáticas que se tornou uma das suas principais bandeiras. E não só da floresta amazônica, da Amazônia, mas também fez menção às florestas tropicais do Sudeste Asiático, falou do Mekong, por exemplo, tentando assumir este papel de embaixador ou de líder de todos os países emergentes, lembrando que ele havia acabado de sair da reunião do G77 mais a China em Cuba. Claro que a Clarissa explorou esses contrastes com Jair Bolsonaro e também, de novo, não surpreende a ninguém que Lula adote um discurso de normalidade nas relações com os demais países, com as críticas ao modelo econômico que lhes são peculiares. Lembrando que amanhã ele vai ter uma agenda com o presidente americano Joe Biden para discutir a questão trabalhista de entregadores e motoristas de aplicativos. Tem tudo a ver com essa crítica ao neoliberalismo que ele fez nesse discurso de hoje e que, claro, a exemplo de ser um discurso que tem público externo e público interno, acaba despertando críticas também aqui a quem esteve ao lado de Jair Bolsonaro. E aí faço menção aqui ao presidente nacional do Progressistas, o ex-ministro Ciro Nogueira e senador da República, que antes mesmo do discurso de Lula já fez um tweet provocativo brincando que o piloto havia assumido aqui do Brasil, numa referência a esse excesso de viagens na visão da oposição que o atual presidente tem feito ao exterior. O que eu percebi conversando com diplomatas que já trabalharam em organizações internacionais importantes foi essa percepção de um discurso um pouco antiquado, olhando lá para a rodada Doha, olhando para essa defesa do multilateralismo que é importante, mas já ficou um pouco velha, olhando para o mundo como se ele ainda estivesse lá em 2003. Agora, Thaís, você que está aí em Brasília, queria que você continuasse na pegada do Yuri e trouxesse para nós como é que está essa temperatura política, como é que esse discurso já está repercutindo no governo, na oposição, nas redes sociais. Raquel, boa tarde para você, boa tarde para todos os colegas e quem está aqui com a gente no 360. Raquel, o que eu ouvi até agora é muito comparando com o que foi o discurso de Bolsonaro, como a Clarissa já fez menção aqui. Conversei longamente com o Hussein Kalloo, que foi integrante do governo de Michel Temer, e ele fez uma análise bastante pragmática. Disse que Lula conseguiu dar de novo dignidade ao discurso do Brasil na ONU, porque a gente está comparando com discursos de Jair Bolsonaro, com aquelas falas que foram muito impactantes. Nossa colega Jussara vai trazer o detalhamento, as comparações com a fala de Bolsonaro e, de fato, quando se coloca em comparação, a avaliação é que foi um discurso bastante racional. Vou até pegar minhas anotações aqui, Raquel. Um discurso bastante racional, realista e pragmático. É assim que ele classificou. Por quê? Porque a gente teve dois discursos que fugiram muito da linha que era adotada pelo Brasil até então, Raquel.